Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Obrigado por ter esperado até agora, né, meus amigos? Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo, cara. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo, Felipe. Obrigado, deputado. Senhores, eu queria falar eu te amo para todo mundo, só que eles me incumbiram. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do deputado Eduardo Bolsonaro, do Sérgio Santana, para estar aqui com vocês hoje, falando. E quando eles me deram, tá, mas qual é a pauta que vocês querem que eu fale? Eu vou pedir silêncio aí para o pessoal que está em volta, tá? Que eu gosto de falar só eu. Ah, sou meio bobo. E daí me deram um palco e um microfone. Hoje ninguém me segura. Senhores, então, o que foi que o Sérgio e o Eduardo pediram? Conrado, a gente quer que tu explique o conservadorismo além da política. Eu falei, tu quer que eu explique a humanidade para as pessoas em 45 minutos? Não, 45 minutos não, 30. Então eu tenho 30 minutos para explicar a humanidade para vocês, senhores. Então, para que a gente entenda a humanidade, me deram um passador de tempo, me falaram que eu teria uma tela com a minha projeção passando, que eu não tenho aqui. Mas não tem problema, eu olho para lá. Primeira informação que a gente tem aqui a primeira coisa que a gente faz no mundo da ciência é que nós entendamos quais são os conceitos que a gente está falando. Tá? Eu poderia, aqui é a pirâmide de Maslow, muito claro, eu já vou explicar para vocês. Eu poderia falar do mero viver, do bem viver do Aristóteles, poderia falar do ter e do ser do Schopenhauer, poderia falar do homem satisfeito consigo mesmo e não satisfeito consigo mesmo, do Ortega y Gasset, poderia falar das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, mas essa aqui é a forma mais clara da gente entender como é que funciona a vida do ser humano. Nós temos na parte de baixo os aspectos fisiológicos. Teu coração tem que bater, teu pulmão tem que respirar, tu tem que ir no banheiro, né? Tu tem que ter funções reprodutivas, tudo tem que funcionar muito bem. O segundo ponto que a gente tem muito importante é o ponto da segurança. Tu tem que ter a segurança do teu corpo. Tu não tem que morrer de frio, tu não tem que morrer pelas chuvas, não tem que morrer pela neve, tu tem que ter alimentação, tu tem que ter força dentro de ti, tem que conseguir levar tua vida adiante, tem que ter segurança de família, segurança do emprego, esse tipo de coisa. O terceiro ponto são as nossas relações de pertencimento. É a nossa relação com a comunidade, é a nossa relação de amizade, a nossa relação de amor, nossa relação de satisfação sexual. Depois dela, nós temos a estima. A estima é eu entender que eu devo respeito aos outros e é eu entender como eu tenho que receber respeito dos outros. Ter o meu próprio prestígio social. E lá em cima, no topo dela, nós temos a autorrealização. Quando o ser humano faz aquilo que ama, quando o ser humano tem seu senso de moralidade muito claro, tudo isso fica muito bonito para todos nós. Então, meus amigos, essa é a pirâmide de Maslow e é esse conceito que eu queria falar com vocês no primeiro momento. O que a gente vê dentro da modernidade é que, com o passar do tempo, o ser humano melhorou sua vida extraordinariamente. Eu vou passar aqui 3 fontes de informação e depois delas vamos discutir alguns pontos específicos. Senhores, olha a evolução da expectativa de vida da espécie humana desde 1770 até o ano 2015. Nós tínhamos uma expectativa de vida que estava escrito daquele... tá lá em cima. 28 anos em 1770 até chegarmos em 76 anos em 2015. Vocês conseguem ver aqui embaixo que até basicamente 1820 a gente vivia até os 30 anos. Olha como a gente já não morre mais. O ser humano parece se tornar cada vez mais imortal. Mortes relacionadas ao clima. Nós tínhamos aqui a morte, normalmente em 1920, cerca de 500 mil pessoas morriam em decorrência de chuvas, de neve, de frio. Hoje não mais. Hoje, às vezes, o número ali é em menos de 25 mil. Então a gente tem cada vez mais abrigo, cada vez mais segurança, cada vez mais proteção diante da realidade. Outro ponto maravilhoso, não existe a média de calorias consumidas pelo ser humano. Nós temos cada vez mais garantia para que a gente não passe fome, que a gente não passe sede, que a gente tenha alimentação cada vez mais apropriada para o ser humano. Aqui, a pobreza da população mundial. Meus amigos, observe ali na parte do gráfico. Na parte verde, a gente tem as pessoas que não vivem em situação de pobreza. Na parte vermelha, as pessoas que vivem em situação de pobreza. Em 1820, 95% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Nós éramos miseráveis, sofríamos. Depois disso, não. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas e menos de 8 mil pessoas. E menos de 8% da população estão abaixo da linha da pobreza. O consumo cada vez maior. Grupo LVMH, Louis Vuitton e Tennessee, supera na pandemia graças às grifes Louis Vuitton e Dior. Mesmo na pandemia,
As marcas de luxo vendendo cada vez mais. Dior, Vuitton vendendo. Pandemia, senhores. O mundo quebrando, Louis Vuitton crescendo. Louis Vuitton lidera as 100 maiores marcas do mundo. Louis Vuitton ultrapassa a Nestlé, que faz comida para o planeta todo. Se nós observarmos todos esses... Imagina, só nesse ano de 2021, Louis Vuitton teve 10 vezes mais lucro que 2020. E observe aqui embaixo, ó, a Amazon também surpreende. O lucro do primeiro trimestre tem alta de 224%. As vendas sobem 44%. Nunca vivemos tanto, nunca fomos tão ricos, nunca tivemos tanto luxo e tanta abundância. Maravilha, vida maravilhosa da humanidade. Em compensação, nós temos isso ao mesmo tempo. Suicídios aumentam 12% em 4 anos nas cidades gaúchas, pontei o ranking nacional. IBGE, crescimento da depressão é realidade no Brasil. Suicídio é a segunda causa morte entre jovens entre 15 e 24 anos. Mata mais que acidente de carro. Suicídio, tirar a vida. Coronavírus alarmante, aumento de suicídios de mulheres durante a pandemia no Japão. 70% de aumento de suicídios no Japão. E aí eu pergunto para vocês, nunca sofremos tantos, nunca fomos tão ansiosos, nunca fomos tão depressivos, nunca tivemos tantos suicídios. Como que isso aconteceu? Como? Essa palestra eu vou dar para vocês hoje. Meu nome é Fernando Conrado, desde 2000... Muito obrigado. Muito obrigado. Em 2000 eu tenho graduação em Ciências Sociais, Sociologia, Política e Antropologia, minha ênfase em Antropologia e Política. Depois, em 2001, advogado. Fui advogado 12 anos. Hoje, muitas pessoas que me conhecem nas redes sociais, quem não me segue ainda é @Fernando Conrado, vai lá e me segue. Quem está em casa, por gentileza, me segue também. E nas redes sociais eu tenho uma plataforma de ensino. Nessa plataforma eu falo sobre filosofia aplicada ao dia a dia. E é o que nós vamos fazer hoje. Então, em primeiro lugar, como eu falei nos primeiros conceitos para vocês, sobre como é que funciona a pirâmide de Maslow, quais são as necessidades humanas, a hierarquia das necessidades humanas, nossa primeira discussão aqui vai ser o que é a modernidade. As pessoas normalmente não sabem o que é isso, né? Meus amigos, e aí por que eu falo isso? Tem uma história muito boa que diz o seguinte, ó. Viam 2 peixinhos no mar, peixinhos bonitinhos, bonezinho pro lado, tatuagem na cara, uns correntão, 2 peixinhos no meio do mar lá. E aí passou um peixinho mais velho, de terninho assim, tal, colete, e olhou os peixinhos, o peixão velho, falou assim, ó, e aí peixinhos, como é que está a água? Daí um peixinho olhou para o outro e falou assim, ó, o que é água? Os peixinhos estavam afundados tanto dentro da água que eles não sabiam o que era a água. Então vou explicar para vocês, todo mundo fala modernidade, as pessoas não sabem muito bem o que é modernidade. Primeiro ponto, quando a gente fala algo moderno, vem algo de luxo na nossa cabeça, algo inventivo, algo novo. A modernidade, senhores, a era moderna começa com a queda de Constantinopla, tá? E por que com a queda de Constantinopla? Quando os árabes tomam Constantinopla, não tem mais tráfego para a Ásia, o poder sai do centro da Europa, né, o Império Romano-Germânico cai e vai para a beira. Os portugueses começam as navegações, espanhóis começam as navegações, holandeses, ingleses, o mundo toma uma outra dinâmica. Até a gente chegar na Revolução Francesa, queda de Constantinopla, 1453, Revolução Francesa, 1779. Essa é a era moderna. O que a chama de modernidade é, dentro do final da era moderna, aconteceu algo chamado o quê? Iluminismo. A razão começou a tomar conta do ser humano. A ciência se modificou. A gente começou a ter uma divisão das ciências na Geisteswissenschaften, nas ciências do espírito, e na Naturwissenschaften, nas ciências da natureza. E nessa divisão a gente começou a ficar cada vez mais especializado. E ali o mundo se modifica. O grande marco da modernidade começa no Iluminismo, que é a base da Revolução Francesa, e a gente está fundada nela até os dias de hoje. E ninguém sabe por quê. Eu quero mostrar para vocês quais são os males da modernidade. Porque o que a modernidade fez com a nossa cabeça foi transformar as nossas mentes. Foi trazer mudanças inconscientes de como a gente entende a vida em comunidade, como a gente entende as nossas relações, como a gente entende a nossa relação com o tempo. E isso aqui está todo mundo afundado na modernidade e não consegue achar os problemas que a gente vive. Então a minha missão aqui que me deram é eu mostrar como é que eu enxergo o mundo para vocês. E é isso que eu vim fazer. E só tem mais 20 minutos. Então vamos correr. Secularização. O que é secularização? Secularização é a ausência de Deus, tirar o Deus da nossa vida. Agora a crença na divindade já não existe mais. Se antigamente os deuses explicavam boa parte da nossa vida, de onde nós nascemos, de onde a gente foi feito, veio da costela de Adão, não veio agora o homem veio do macaco.
A ciência começa a tentar explicar a vida para nós e nós perdemos essas grandes respostas. E muitas vezes, quando a gente entrava em desespero para tentar achar uma solução para a nossa vida, a gente fazia o quê? Rezava para Deus. Vou acender uma vela e Deus vai me ajudar. Vou dar uns pulinhos, vou virar a cabeça do Antônio para baixo e tudo vai funcionar. A partir da secularização isso acaba. Agora a culpa é minha. Se algum erro não aconteceu, a culpa é minha. Eu começo a me frustrar, eu começo a viver numa agonia geral, porque eu já não tenho como achar explicações. Segundo ponto, progresso. A vida das pessoas era generalizada. Tu viu o dia e a noite, sabia, a vida era repetitiva. Tinha o dia e a noite, tinha as estações do ano, né, as 4 estações do ano. Tu via a morte e a vida acontecer. Quando a gente tem a ideia do progresso, que a vida vai ficando cada vez melhor, como eu mostrei nos primeiros gráficos para vocês, a gente começa a entender que cada dia vai ser melhor que o outro. Agora, em vez da vida ser repetitiva, ela é uma flecha em direção ao futuro, e o futuro vai ser sempre melhor que o hoje. E com isso eu vou amar melhor no futuro, eu vou ter uma vida mais prazerosa no futuro, eu vou alcançar a minha autorrealização no futuro, e tudo vai dar sempre certo. A gente joga para o dia adiante. Isso aí, a primeira vez que a gente vê esse pensamento, a gente começa a ter uma visão a partir do Hegel, e quem mais abraçou isso foi Karl Marx, que inventou o comunismo, e a gente tem esse comunismo como sendo a missão da humanidade alcançar. Meus amigos, principal ponto do progresso não é nem só o nosso crescimento existencial enquanto ciência, mas a gente acreditar que a nossa autorrealização vai estar no futuro e não está mais no hoje. E não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. A gente tem que estudar, trabalhar para construir a vida, para que a vida seja melhor no futuro. Não é um passe de mágica. As pessoas acabaram tirando toda essa parte mística da vida, né? Como o Max Weber dizia, o desencantamento com o mundo, e a gente começa a achar que vai acontecer tudo diante do nosso esforço, mas por outro ponto a gente acaba acreditando que o futuro vai ser melhor que o hoje. E a gente tem o cientificismo. Se agora Deus já não tem respostas para nós, a ciência fica capenga. A ciência tenta te dar respostas que tu não tem. Que foi que a gente viu agora durante a pandemia? Tem que tomar 2 doses da vacina, vai todo mundo ficar feliz. Agora tem que tomar 3. Mas a doença não vai passar de pessoa para humano para humano. Passou para humano para humano. Não vai precisar usar máscara. Tem que usar máscara. Ninguém mais, os dogmas são mudados a cada novo dia. Cientificismo. E com o cientificismo, com a gente vivendo cada vez mais, se curando das doenças, tendo novos tratamentos, as pessoas acham que não morrerão nunca mais. E quando tu não morre nunca mais, tu não precisa ter filhos. Porque o teu filho era teu modo de te perpetuar aqui. Deixar o teu espécie, teu nome, teus valores. Agora não mais, eu vou me cuidar mais. As pessoas começam a ficar valorizando mais seus corpos, fazendo plásticas, se melhorando, tomando todo tipo de medicamento para não morrer. Outro ponto que a gente chega nisso, o individualismo. Cada um vai buscando mais da sua vida para ter o mais para si. A gente se desconecta das outras pessoas. Agora, a gente tem um pensamento da meritocracia geral. Então, tudo depende de mim. Eu vou lutar cada vez mais para chegar mais adiante. Eu já não tenho mais amigos, eu tenho competição com todos. Se aqueles meus coleguinhas de colégio que eu tinha ao meu lado, eles já não estão mais ao meu lado. A gente vai se desconectando cada vez mais. E um grande ponto que a gente chega nessa desconexão é criar um amor romântico. Agora tu acha que lá no futuro tu vai ser amado, que lá no futuro tu vai ter alguém para viver contigo. E todas as pessoas têm essa visão do amor romântico que diz o quê? Eu quero ter numa pessoa só um intrépido parceiro sexual, eu quero ter um amigo leal e eu quero ter o pai dos meus filhos. Então todo mundo pensa isso. E aí tu encontrou essa pessoa. Quando tu encontra essa pessoa, tu pensa, mas ela não é gostosa o suficiente. Esse cabelo dela, eu não gostei muito desse cabelo dela. Não, essa aí eu acho que ela está muito velha para mim, ou está muito nova para mim, não tem idade adequada. Ok, daí tu achou uma gostosa, com cabelo bonito e com a idade adequada. Daí tu quer perguntar, mas quem é o pai dela? Com o que ela trabalha? O que meus amigos vão pensar se eu andar com ela? A gente vai colocando cada vez mais óbices em ter um relacionamento que antigamente os relacionamentos se davam pela mera convivência. E hoje em dia a gente começa a ter um problema de relação com o tempo, que a gente vai colocando tudo para o futuro numa expectativa e não tem mais relacionamentos, pessoas não têm mais filhos, pessoas começaram a criar cachorro e trato de filho. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa, o animalismo tomando conta. Meus amigos, outro ponto que a gente tem na modernidade, a cidade grande. Tu sai do interior, tu não quer mais conviver só com teus amiguinhos ali. Tu não quer só namorar a guria da tua rua, a guria do teu colégio, né? A guria que fez catequese contigo. Não, agora não mais. Agora está na cidade grande.
Cidade grande tem acesso a comidas do mundo todo, teleentrega do mundo todo, facilidades cada vez maiores. Tu pode comer quem tu quiser na cidade, ninguém vai te ver no outro dia. Tem one night stand, tu não está nem aí para isso. E tu começa a ficar cada vez mais desvinculado. Tu não tem mais a vida em comunidade, tu não tem mais os teus coleguinhas para te dar suporte. Porque a vida antigamente era muito mais fácil quando tu assumia tuas falhas. Mas nós já vamos falar sobre isso. A natureza. As pessoas tinham muito mais vínculo com a natureza antigamente. E tu viver com a natureza faz tu enxergar o quê? As árvores crescendo, nascendo, florescendo, morrendo. Crescendo, nascendo, florescendo, morrendo. Tu começa a entender o passar do tempo, tu começa a entender a morte, tu vê o declínio, tu vê a decadência. E tu vendo a decadência, tu entende o teu sofrimento melhor. Tu participa na relação com o mundo melhor. A gente não vê mais o céu. Hoje a vida das pessoas é shopping center. Tu entra num cassino de manhã, tu entra no cassino de noite, sai no outro dia, tu não vê mais o sol. A gente não tem mais uma vida continuada. Nossa relação com se antigamente a gente rezava para a natureza como se fossem deidades, hoje em dia toda a natureza está disponível na Amazon para entregar na tua casa. Tu compra tâmaras do Egito no mesmo dia, cerejas do Chile no mesmo dia e chega na tua casa tudo isso. Um outro ponto que a gente tem, a velocidade. Demorava 4 semanas para o cara vir de Porto Alegre até São Paulo, no século XVII, antes da gente ter automóveis e ter outras formas de se encaminhar, né? Demorava 4 meses para um barco sair de Portugal e chegar até as Ilhas Malaca, que era a ilha das especiarias. Hoje em dia, se tu pegar um avião em qualquer aeroporto do mundo, tu chega em qualquer no aeroporto mais distante em 26 horas. O mundo está cada vez mais rápido. E com esse mundo cada vez mais rápido, a gente começou a ter uma percepção errada do tempo. Por quê? Porque agora tu quer tudo agora. Eu quero tudo agora. Eu quero o amor agora, eu quero a amizade agora, eu quero a realidade agora, e tu não vai ter. Por quê? Porque o amor é um teste. A lealdade da amizade é um teste. A pessoa só vai ser teu amigo quando tu testar, quando tu te fuder e alguém se estender a mão. Se ele não estender a mão, ele não é teu amigo. E a gente vive um mundo cada vez mais deslocado, porque tu não tem, em primeiro lugar, tu espera ter um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade com a pessoa, e tu não dá tempo para acontecer. Tu espera ter um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade com as pessoas, e tu não testou essas amizades. Tu te torna cada vez mais solitário. E a gente tem a questão do trabalho duro. O trabalho se modificou essa visão de mundo dele no momento que as pessoas entenderam que eu tenho que trabalhar com alguma coisa que me satisfaça, que me faça, eu quero ser feliz, eu quero encontrar o meu eu no trabalho. O trabalho antigamente era se fuder, cara. Era baixar a cabeça e trabalhar, era esforço, era coragem para ultrapassar os seus limites. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está vendo essa geração Centennial, que eles chamam agora, quem nasceu de 2000 para cá, Millennials, geração X, geração Z, ninguém mais quer trabalhar. Eles ficam um pouco num trabalho, mudam, vão para o outro. Eles ficam um pouco no lugar, ninguém mais se esforça. Todo mundo quer ser o Neymar, mas ninguém quer ficar chutando bola na parede. Todo mundo quer ser o campeão mundial dos pesos pesados, mas ninguém vai ficar dando soco numa parede também. Eu dava soco em parede quando era jovem. E aí a gente chega num ponto pior, meus amigos, que é como lidar com as nossas falhas. Antigamente, a vida em sociedade nos permitia entendermos que cada um de nós tínhamos falhas. A gente sabia que a gente era falho. A gente não vivia nesse mundo do resultado, nesse mundo da velocidade, que eu esperava que eu pudesse alcançar tudo, porque Deus era que me provinha. E como eu sabia que eu tinha falhas, eu já estendia a mão antes para as pessoas, porque um dia eu poderia precisar e essas pessoas estenderiam a mão para mim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: o altruísmo é um egoísmo a longo prazo, né? Tu ajuda hoje para tu receber uma ajuda lá no futuro. Tu trabalha com a honra. E esse sentimento de saber que tu é falho fazia tu sobreviver. Fazia tu te conectar melhor com as outras pessoas. E esse é um sentimento cada vez mais triste no mundo atual. Tu não pode mais falhar. Porque é muito legal a gente falar de meritocracia. Para nós, quando a gente alcança, pô, eu trabalhei, eu fiz minha vida, eu dei meu melhor. Só que quando a gente fala de meritocracia, é o contrário. E agora com a pandemia, quantas empresas quebraram? A culpa foi do cara? Ele foi um relapso? Ou foi uma culpa do acaso? Na modernidade a gente não tem mais o fator sorte, a gente não tem mais o fator acaso, nós não temos nós não temos mais o fator das aleatoriedades acontecendo nas nossas vidas. Então quando a gente falha, a gente acha que a culpa é nossa, e com isso a gente sofre. O ser humano sofre cada vez mais, a gente não sabe lidar com falhas. E é nesse momento que a gente chega num outro problema, na inveja. Se antigamente lá na tua vida em comunidade, tu só competia a tua visão de mundo, competia o teu tênis com o teu coleguinha do lado, com o vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde. Hoje em dia a grama do Neymar é mais verde. A grama da Beyoncé é mais verde. A grama do Brad Pitt é mais verde. E aí tu te conecta cada vez mais e te compara cada vez mais com pessoas que tu nem te relaciona.
O que foi que a gente viu nessa pandemia, naqueles dados da Louis Vuitton? O que foi a pandemia? Ficou todo mundo, fica em casa, trancado, fechado, lojas sendo seladas, ninguém pôde se relacionar pessoalmente com ninguém. E nesse momento que ninguém se relacionou pessoalmente com ninguém, aconteceu o quê? As pessoas consumiram mais. Compraram cada vez mais. Compraram o quê? Comida? Não, porque normalmente, cara, em crise, tu guarda dinheiro. Tu deixa o dinheiro guardado, para tomara que melhore. Agora não, as pessoas gastaram cada vez mais com luxo, comprando coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para as pessoas que pouco interessa das redes sociais, uma pessoa que ela não é. Esse é o grande sofrimento do ser humano que a gente tem. A partir da inveja, a gente tem a solidão. Porque cada vez mais que eu me comparo com as pessoas, menos eu me relaciono. Porque agora o meu coleguinha de colégio, que era o meu amigo, que me ajudava, agora ele virou meu concorrente. E aí quando eu vivo com essa pessoa, quando eu convivo com essa pessoa, ela quer o meu lugar. Se tu está no mercado de trabalho e tu vacila, tu erra, ninguém te ajuda, eles querem teu posto o tempo todo. A gente sofre cada vez mais, causa cada vez mais dor, cada vez mais frustração, cada vez mais agonia. Se antigamente, diante da chuva, da neve, do frio, tu tinha medo, porque quando tem medo de alguma coisa, é um medo objetivo, né? Tu tem o medo de altura, medo do fogo, medo do palhaço, medo de qualquer outra coisa, tá? Agora a agonia não. Agonia não é objetiva, tu está agoniado com o quê? Tu não sabe explicar, tua vida ficou sem sentido. E a gente tem com isso uma vida com cada vez menos sentido. O que a gente chega daí? Um sentimentalismo exacerbado. As pessoas choram por nada. As pessoas chegam hoje nos tratamentos com os psicólogos, psiquiatras. Se antigamente eles tinham um ego para chegar lá e dizer, olha só, eu tenho um problema com a minha mulher, não está funcionando direito. Tenho um problema com meu pai, não está funcionando direito, com a minha mãe, com meu filho. Agora eu chego lá, cara, eu não sei nem que problema eu tenho. A pessoa vive um vazio existencial. As pessoas não têm sequer um ego, não têm sequer anseios para alcançar. E aí, meus amigos, bom, isso aqui, e a gente vê que isso aqui é da classe dos Centennials, tá? De quem nasceu em 96 em diante. O objetivo deles, eles querem casar e ter um relacionamento estável. Continua sendo os mesmos valores que a gente tem no conservadorismo. Ter o meu próprio negócio, eu quero buscar a minha vida. Eu quero viajar pelo mundo, conhecer o mundo, tocar o mundo. Ter casa e apartamento próprio, receber um bom salário e poder comprar o que eu desejo. Olha como o materialismo ainda é o final, porque as pessoas têm anseios de ter relacionamentos existenciais. Lá em cima a gente está falando casar, o que é? Ter o sentimento de pertencimento. Quando eu estou falando de ter meu próprio negócio, é alcançar a minha autorrealização. Viajar pelo mundo é a autorrealização. Ou seja, a parte material não é o maior principal até os dias de hoje. E aí chega na pirâmide do Conrado, que eu inventei aí antes de vir para a palestra, que é a seguinte: aqui embaixo, senhores, a gente está com tudo resolvido. Ninguém mais morre, ninguém mais tem doença, tem remédio para tudo, ninguém mais tem frio, ninguém mais sofre de nada, todo mundo tem segurança do trabalho, segurança na família. O que a gente não tem mais é a terceira parte. Ninguém mais tem relacionamentos sociais. Tu tem cada vez menos amigos, cada vez menos amores. Tu já não tem mais senso de comunidade, tu vive na cidade grande, tu não tem amigos. Aposto quem vive em cidade grande, cara, 85% da população mundial vive em cidades grandes. Emily Durkheim, dos três pensadores, os três porquinhos da sociologia lá, o Emily Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. O Emily Durkheim, quando ele faz o primeiro estudo, os três males que eles enxergavam lá, qual é que é? Durkheim enxergava anomia. O mundo está sem regras, as regras são invertidas. Max Weber, desencantamento com o mundo. Eu já não pertenço a essa realidade, que é o que todo mundo sofre aqui, ó. Eu não pertenço a esse mundo, eu quero mudar esse mundo e eu sofro com isso. E o Karl Marx via alienação. Eu já não sou mais feliz nesse mundo, parece que eu estou sendo jogado para fora dele. Eles estavam todos certos. O Emily Durkheim, no estudo dele chamado sobre o suicídio na cidade grande, já em 1820, era 10 vezes maior que nas cidades pequenas, por causa exatamente dos males da modernidade. E aí eu pergunto por você, esses são os males da modernidade, tá? Eu elenquei aqui para quem quiser tirar uma foto e saber e pesquisar, porque esse é um objetivo, tá? Que vocês entendam como é que funcionam as coisas. Vou deixar aqui mais um pouquinho, tá? Só para 1, 2, 3 e já! Tirar foto, ok, beleza, temos. Para vocês pesquisarem, cara, eu quero que vocês enxerguem, que nem os peixinhos, que não estavam enxergando os problemas da modernidade. Então aqui, ó, esse é o mar que a gente vive. Cara, qual é a cura para os males da modernidade? Qual é que é? Agora eu vou responder. Rivotril. Ninguém mais tem problema nenhum nessa vida. Agora tu toma Rivotril, teus problemas passam. Tu briga com a namorada, Rivotril. Tu roda num concurso público, Rivotril. Passa qualquer perrengue, Rivotril. As pessoas querem te fazer viver como se estivesse no eterno cruzeiro. Obrigado. Como se a gente vivesse num eterno cruzeiro pelo Caribe, meus amigos. Cara, é o sofrimento que nos faz crescer. Olha o princípio estoico. Memento mori.
Amor fati, memento mori, lembre-se que tu vai morrer, essa merda acaba. Tomara que tenha outra vida, eu não conto muito com ela. Estou vivendo aqui, se tiver, Deus que me perdoe, eu vou para lá, peço desculpa e está tudo certo. A outra é amor fati, amo o destino como cada problema que tu tem, uma possibilidade de tu crescer e ser maior. Outra solução é essa, se o Rivotril não funcionar, se matar. O ser humano descobriu que se matar é a melhor saída. Quando a gente não encontra um modo de alcançar a nossa felicidade, Puta, cara, errei uma coisa, calma aí. Pessoal, desculpa, faltou um ponto principal. A gente não tem mais relacionamentos humanos, tá? Cara, olha onde é que está a nossa autorrealização e nossa estima. Está no futuro, tu não alcança mais. E quando tu pensa que tu vai ser rico lá no futuro, tu vive cada dia como um pobre. Quando tu acha que vai ser poderoso lá no futuro, trabalhar em Brasília, no Senado, essas coisas, tu vai vir como impotente. Se tu quer ser bonito, teu corpo perfeito lá no futuro, com as plásticas, e bomba que tu vai tomar, tu vai vir como um feio. A tua vida é sempre triste. Tu não consegue levar essa merda de vida adiante. Por quê? Porque a tua autorrealização está jogada no futuro. Tu nunca vai ser feliz. Porque é o futuro. Nossa percepção de tempo foi completamente transformada. A morte é uma grande saída, porque ninguém mais alcança lugar nenhum. Cara, senhores, esses não são os remédios, né? O grande remédio que a gente tem para os males da modernidade é esse aqui, ó. E agora aquela parte que eu vou explicar como é que a gente alcança. O que é o conservadorismo, cara? É os testes que a humanidade já fez e a coisa funcionou. É só a gente elencar o que foi que a gente fez e deu certo, né? Primeira delas, servir. Ajudar o outro. Eu vou ser bem sintético, eu tenho 4 minutos para falar ainda. Cara, o servir, olha a tua alegria quando tu faz um churrasco. Eu sou do sul, tu faz um churrasco. Chega a ver a alegria dos caras comendo churrasco. Tu nem come, o assador não come. Ele é o último a comer. Tu quer que todo mundo coma, tu fica feliz, né? Quando eu estou dando uma palestra, eu vejo vocês felizes, eu estou aqui servindo, começo a me encontrar enquanto ser humano. A melhor forma de nós existirmos, senhores, é servindo. Isso aqui não quer dizer que tem que ser um magnata mundial, ser o melhor jogador do mundo de futebol, ser o campeão mundial dos pesos pesados, é servir. É ajudar as pessoas, é sendo mãe, é cuidando de uma mãe doente, cuidando de um pai doente, é sentir que a tua vida tu está tendo o quê? Um pertencimento maior. Esse senso de pertencimento é a melhor coisa do mundo. Procura ter colegas, procura participar de agremiações. O que a gente está tendo aqui hoje, olha que legal, cara. A gente está unido Bom, e aí eu quero parabenizar mais uma vez o deputado Bolsonaro e o Sérgio Santana por estar nos reunindo aqui pessoas que pensam da mesma forma. Olha que eles se uniram aqui, pessoas com visão de mundo, que querem falar, têm seus posicionamentos políticos, e a gente está encontrando cada vez mais força. Foi assim que a gente quebrou com a conformidade social, nos comunicando. As redes sociais fizeram a gente crescer, por quê? Porque tu começou a conversar com as pessoas, e tu começou a ver que tudo que saía na televisão, tinha uma verdade, uma mentira. Uma verdade, uma mentira ali no meio. E aquela mentira a gente começou a discutir entre nós. E daqui a pouco a gente viu que aquela televisão estava nos mentindo, que o jornal estava nos mentindo, e vocês começaram a prestar atenção em outras coisas. E aí vocês viram que nós nos comunicávamos, e nós tínhamos mais relação pessoal. E aí começa o nosso pertencimento cada vez maior. Então procura ter cada vez mais pertencimento na tua vida. Outra coisa, ordem. Como é bom quando chega num... Essa aqui é a biblioteca de estudo, cara, tá? A coisa mais linda do mundo. Lindo, né? Demais, né? Achei que tá falando comigo, perdão. Achei do caralho mesmo. Biblioteca de estudo. Cara, quando chega num quarto de hotel arrumado, não te dá uma alegria? Quando tu vê os teus livros arrumados, tipo, meu irmão é virginiano, ele é bem organizadinho. Quando chega na casa dele, cara, é uma alegria ver aquela casa dele toda arrumadinha. O ser humano quer ordem, a gente não quer caos, a gente quer evitar o caos. Outra solução, finitude humana em contraste com o infinito cósmico. Esse é o Matterhorn, é a montanha do Toblerone, fica lá em Zermatt, na Suíça. Muito bonito, não entra nem carrinho naquela cidade. Cara, a gente não tem mais contato com a natureza, como eu mostrava para vocês. Olha como é bom tu numa beira de praia vendo o mar. É tu e o mar. Ali tu sabe que tu vai morrer e o mar vai estar lá. Tu sabe a tua finitude, sabe o teu tamanho, tu vai perecer. Tu começa a encontrar uma conexão maior com o metafísico, com algo além de ti. Olha quando tu vai vendo lá o Grand Canyon, o Itembezinho, ou qualquer paisagem com a natureza. Tu te sente conectado, tu vê a tua pequenez. E essa pequenez, isso aqui é uma frase do analista de Bagé, né? Eu sofro com a minha finitude humana em contraste com o infinito cósmico. O terapeuta, que é o analista de Bagé, dá um joelhaço no saco do cara. Te mostrar o que é dor. Pá, um joelhaço no saco. Agora tá vendo o que é dor. Para com essas doenças aí, que isso aí não é problema grave. Outra forma, senhores, o sofrimento. É sofrendo, é na morte do outro que eu enxergo a minha vida. É ultrapassando os perrengues do mundo que eu enxergo meus limites.
Eu só fui virar adulto quando meu pai morreu, tá? Antes disso eu tinha lá, meus problemas era, por que não tem água quente na praia, tem chuveiro elétrico? Por que eu não tenho 3 travesseiros para dormir? Uns problemas assim, entendeu? Quando meu pai morreu, eu vi que eu não tinha tomado meio choque da vida, porque eu fui protegido. Graças a Deus tive oportunidades e fui cuidado. E a gente aprendeu a não ter mais sofrimento. Agora qualquer sofrimento que tu tem é Rivotril. Primeiro é mimimi, né? Depois Rivotril, por qualquer coisa. Essa é a nossa vida, mas é verdade, senhores, essa é a nossa vida triste. E a gente aprender com o sofrimento que nos faz mais fortes. Né? O amor fati, amar o destino como uma oportunidade de qualquer vicissitude que apareça na tua vida, de tu ser maior, de tu ser melhor. E o último deles, senhores, cultura e filosofia. Isso nos conecta com todo. Quando nós estudamos, quando a gente lê um livro, quando a gente fala dos pensadores, nós enxergamos na nossa cabeça o quê? Outras almas, outras pessoas que já viveram, outras experiências, outras visões de mundo, outro conhecimento. Cada livro que a gente tem é uma alma que está guardada ali dentro, nos contando uma história do que o mundo acertou, do que o mundo errou, do que a gente deve fazer, do que a gente deve evitar. Portanto, senhores, esses aqui, encerrou meu tempo agora, craque, Conrado. Esses são, senhores, as curas para os males da modernidade. E aí eu encerro a minha apresentação com vocês aqui com uma frase do Burke, que é o cara que inventou o conservadorismo. E olha como ele fala esse negócio há 200 anos, e parece que ele está falando para hoje. É impossível estimar a perda que resulta da supressão dos antigos costumes e regras de vida. A partir desse momento, não há bússola que nos guie, nem temos meios de saber a qual porto nos dirigimos. Portanto, senhores, foi um prazer falar com vocês sobre os males da modernidade. Espero ter feito... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu tentei fazer o resumo em meia hora, acho que deu meio certo aí, tá? Todos esses assuntos aqui, senhores, peço que vocês que gostam do conservadorismo, busquem estudar cada um deles e vamos enxergar que a gente está tão afundado nessa água da modernidade que a gente nem sabe como sair dela. A gente está tão acostumado com isso, tá? Muito obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau.